Comboio gigante russo chega às portas de Kiev. Segundo as informações das agências internacionais, seriam mais de 60 quilômetros de extensão, envolvendo carros de combate, tanques, caminhões, peças de artilharia, soldados a pé. É uma tropa gigante russa chegando pertinho de Kiev. Essa é a primeira notícia. A segunda: a Rússia anuncia uma operação com ataques a instalações tecnológicas. Eu coloco entre aspas, porque isso foi o termo usado pelos russos. Instalações tecnológicas. Segundo as autoridades russas, as instalações tecnológicas da Ucrânia seriam usadas, entre outros, para propaganda e para ataques cibernéticos à Rússia. Então, os russos preventivamente estariam atacando essas instalações. O ataque à torre de TV em Kiev seria parte destas operações. Eu vou colocar aqui na tela, isso virou notícia, uma imagem que percorreu o mundo. Eu vou trazer, por exemplo, a capa do jornal El País. Essa aqui, ó, a capa do jornal El País, que destaca justamente aqui, ó: Rússia ataca Kiev e pede aos cidadãos que abandonem as suas casas. Olha a imagem aqui da torre de TV, né? Na fotografia. Nossa, aqui é uma imagem muito forte de gente queimada depois do bombardeio. Aqui o ataque a uma outra cidade, ucraniana. E aqui, olha o ataque à torre de TV. Olha, é o momento em que o míssil atinge a torre de TV em Kiev. E aqui a fotografia. Nós temos essas imagens na capa do El País. E vítimas, né? Pelo menos 7 pessoas que estariam próximas à torre de TV teriam morrido na hora depois do ataque. É uma área muito utilizada ali pelos ucranianos. Apesar da guerra, as pessoas ainda vão às ruas, né? E algumas pessoas teriam sido atingidas também nesse ataque. Então, o comboio chegando próximo a Kiev, ataque à torre de TV em Kiev, ataques em outras regiões do país. Eu vou atualizar aqui, gente, um mapinha que eu estou desde ontem fazendo questão de mostrar aqui, que eu acho que isso aqui explica muito do que está acontecendo em campo lá na Ucrânia. Olhem isso aqui, o mapa da Ucrânia, as zonas em vermelho. Você que está só nos escutando, se puder dar uma olhadinha agora na tela. As zonas em vermelho são zonas já ocupadas pelos russos. Do lado direito, aqui, olha, gente, no leste da Ucrânia, são as duas províncias, agora repúblicas autônomas, que já estavam atuando com independência em relação a Kiev. Essas duas já estavam, né, próximas da Rússia. E aqui embaixo, a Crimeia, a península da Crimeia. Vejam que o sul da Ucrânia é a área onde os russos mais avançaram. Isso aqui é um mapa feito por agências internacionais ocidentais. Então, não são os russos fazendo propaganda. Agências ocidentais. Os russos saíram do Mar Negro e avançaram, subindo pelo território ucraniano. E me parece que parte estratégica aqui da operação de Vladimir Putin é unificar, fazer um corredor que ligue a península da Crimeia, aqui embaixo, no Mar Negro, às duas repúblicas independentes. Então, aqui no meio do caminho, olhem só, né, a área vermelha vai se estendendo e já está quase emendando. Então, haveria um corredor russo entre a Crimeia e as duas repúblicas independentes no leste. E se avançar para a esquerda, onde está a cidade estratégica de Odessa, aqui onde eu estou passando o cursor, aqui fica Odessa, um porto do Mar Negro, que já está bloqueado pela Marinha Russa, né? Odessa, uma cidade importante, histórica. Se a Rússia dominar também Odessa e fechar toda essa passagem aqui, a Ucrânia ficaria sem saída para o mar. E isso me parece que é parte estratégica da operação de Vladimir Putin. Além disso, a Rússia passaria a ter uma ligação via terrestre diretamente do seu território com a península da Crimeia, coisa que hoje em dia não acontece. A Crimeia pertence à Rússia, desde que foi anexada em 2014, mas não tem essa ligação. Por exemplo, não dá para fazer uma estrada de ferro, uma rodovia, ligando a Crimeia ao território principal da Rússia, que é esse aqui no mapa em laranja. Então, isso aqui me parece que é fundamental. As pessoas estão olhando muito para Kiev, mais aqui no meio do mapa, mas eu acho que aqui no sul é uma operação fundamental dos russos. A Rússia tem dificuldades em Mariupol, que é uma cidade entre as repúblicas independentes e a Crimeia, e estaria toda minada pelas forças de extrema-direita ucranianas, pelas milícias ucranianas. Difícil entrar em Mariupol, uma cidade cercada por campos minados. De qualquer maneira, haveria aí um corredor
um corredor vermelho dos russos no sul do país. A China entrando em campo de maneira definitiva, como gostam de dizer, né, os comentaristas aí. A China entra como um player. Como é que fala player em chinês, hein? Como é que fala player em chinês? A China é um player agora para negociar a paz. Olha só, a Ucrânia pediu que a China faça a mediação das negociações com a Rússia. E a China rapidamente se apresentou para isso. O chanceler ucraniano e o ministro das Relações Exteriores da China tiveram uma conversa e a China, pela primeira vez, chamou o conflito de guerra, mostrando que é uma aliada da Rússia, mas uma aliada que pode cumprir um papel de uma ponte para fazer essa mediação, colocar fim, ou pelo menos negociar o começo do fim para esse conflito. Me parece que os ucranianos estão agora bem preocupados com o avanço militar da Rússia, que entra numa nova fase, com armas mais pesadas. Esse comboio significa que as tropas pesadas da Rússia agora que vão entrar em campo de batalha. Por enquanto, eram esquadrões especiais e um ou outro batalhão de operações na Ucrânia. Agora sim é que o grosso das tropas russas está chegando. E aí isso preocupa bastante as autoridades ucranianas, que jogam em dois sentidos. O Zelensky tenta se consolidar como uma liderança mundial, ele entrou no mapa, né, da geopolítica mundial, pede para a Ucrânia ser aceita na União Europeia, fala grosso e ameaça travar uma guerra de guerrilhas. O que se está dizendo para a Rússia é o seguinte: venham, vocês vão entrar, depois vocês vão ter que suportar uma resistência armada que pode durar anos e anos e anos. É o que o Zelensky e os seus aliados ocidentais estão dizendo para os russos. De outro lado, ele está preocupado, porque ele pode virar um presidente de coisa nenhuma. Se a Rússia realmente ocupar Kiev, ele pode virar um presidente no exílio, uma espécie de Guaidó ucraniano, um pouquinho mais de poder do que o Guaidó, porque, de fato, foi eleito, né, ao contrário do Guaidó, que é um fantoche absoluto no caso da Venezuela. Então, a Ucrânia começa a dar sinais de que quer uma negociação, de que quer uma possibilidade de saída para essa guerra, que vai entrar numa fase ainda mais difícil para os ucranianos. Mais de 600 mil refugiados, segundo a ONU. As filas de carros cada vez maiores. Eu acompanhava aqui os correspondentes brasileiros que estão lá na Ucrânia, da TV Bandeirantes, do SBT. Os dois decidiram sair de Kiev, porque Kiev começou a ficar impraticável. Foram para aquela outra cidade mais a oeste, Lviv. Só que não conseguem chegar, porque tem filas, congestionamento monstruoso para chegar a Lviv, que já é mais perto da Polônia.